Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto nesse domingo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 47, mas antes vamos orar ao Senhor, clamar a Ele e agradecer por esse momento. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença conosco, obrigado, Senhor, pelo Teu povo, obrigado pela Tua igreja. Ó Senhor, pedimos a Tua bênção sobre este momento, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 47. Salmo de número 47, dos versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Vamos ouvir nesse momento os Salmos de número 30. Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor. Ante o trono de clemência, nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação, vem confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, vem dizer-nos, ó Senhor. Vem Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça, Deus que és neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Oremos nesse momento. Deus amado, Deus eterno, graças damos a Ti por este momento que nos reunimos em Tua presença. O Teu povo, ó Pai, se reúne porque precisa, ó Pai, da Tua presença, necessita, ó Pai, do Teu perdão. O Teu povo se reúne, ó Pai, cultua o Senhor em suas casas porque carece, ó Pai, da Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar-nos, ó Pai, nesse momento. Derrama sobre nós graça, misericórdia, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos para suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Ó Senhor, nesse momento, clamamos a Ti que o Senhor venha receber o nosso culto, ó Pai, com aroma suave às Tuas narinas. Que o Senhor venha se fazer presente, ó Pai, em cada lar, neste lugar também. Em nome de Jesus, graças damos a Ti por todas as bênçãos concedidas, pela salvação, pela vida. Graças te damos, ó Pai, pela Tua igreja, o Teu corpo, ó Pai, os nossos irmãos em Cristo.
Obrigado, Senhor, porque por meio dela nós podemos experimentar, ó Pai, tanta graça vinda do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, assim que nós oramos a Ti em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nesse momento no Evangelho de João, capítulo 8. A nossa leitura será a partir do versículo 21. Evangelho de João, capítulo 8. A leitura da Sagrada Escritura a partir do verso 21. Assim diz a palavra de Deus. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu seres livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Amém? Nesse momento, o Ministério do Louvor vai estar conduzindo a igreja em adoração ao Senhor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real,
Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Tu és o dono dos nossos dias, Pai. Todos os nossos dias estão determinados por Ti. Nós queremos viver para Ti e por Ti. Nós Te amamos de todo o nosso coração e queremos cantar esse amor. Esse amor que temos pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Obrigada, Deus, porque Tu escolheste nos amar. Te amamos, Deus. Cante isso. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Diga que Ele é a sua esperança. Minha esperança é Sua palavra que jamais desamparou aquele que busca a Sua face e quer viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras do mundo aqui, andar com o Pai, viver pela fé e ser sustentado por Tua graça e poder. Amo o
Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor para mais uma leitura das Sagradas Escrituras. Nesse momento, em Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 1 ao verso 17. Vamos fazer a leitura da lei do Senhor. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos clamar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, uma vez que somos pecadores e temos pecado contra o Senhor. A nossa agonia, ela é suprida pela graça de Deus, em perdoar os nossos pecados e nos dar a graça necessária para continuarmos caminhando na sua presença. Então, em casa, como você está também, curve sua cabeça e faça uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Deus, nosso eterno Pai, nesse momento, ó Senhor, nós clamamos a Ti porque não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos fugir da triste realidade que somos pecadores e que pecamos contra o Senhor. E que por natureza, Senhor, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe, ó Pai, conhece os nossos pecados. O Senhor conhece toda a nossa história, o Senhor conhece aquilo que fizemos, ó Pai, em nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ó Pai, que encheram o nosso coração durante esses últimos dias. Ó Senhor, pedimos perdão, Senhor, dos nossos erros, porque falhamos contra a Tua santidade. Ó Senhor, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque nós não temos condições alguma, Senhor, de perdoar a nós mesmos. Se o Senhor não for gracioso, misericordioso, e, Senhor, inclinar, ó Pai, o Teu rosto, Senhor, perdoar os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, ouve, ó Pai, a nossa oração. Ouve o nosso clamor, ó Pai, porque somos carentes da Tua misericórdia. Somos carentes de um perdão, ó Pai, absoluto do Senhor sobre os nossos pecados. Ó Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor derrame graça sobre nossas falhas, sobre a nossa imperfeição, ó Pai, em nome de Jesus.
Senhor, pedimos, ó Pai, perdão, Senhor, por tudo aquilo que cometemos contra Ti. Senhor, livra-nos também do orgulho da santidade. Livra-nos, ó Pai, do orgulho que tão sutilmente pode fazer morada em nossos corações. Ó Deus, perdoa, ó Pai, e que possamos sentir a alegria, Senhor, da Tua graça. Que a Tua graça nos encha de alegria, Senhor, em perceber e crer que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Em saber e experimentar, ó Pai, o Teu perdão. Alegria de sermos santos, ó Pai, porque o Senhor é santo e porque o Senhor morreu numa cruz, ó Pai, em nosso lugar. Ó Senhor, livra-nos, ó Pai, de nós mesmos. Livra-nos, ó Pai, da nossa própria justiça. Livra-nos, ó Pai, dos nossos atos de justiça, Senhor, que tenta nos livrar, ó Pai, da Tua graça. Mas que os nossos atos, ó Pai, sejam reflexos da Tua graça, da Tua santidade em nós, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com salmos e hinos de número 514. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor. Em flama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois Te adora quem Te implora. Ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, auxilias e me tornas vencedor. Vem flama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois Te adora quem Te implora. Ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em Teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor. Em flama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois Te adora quem Te implora. Ó Jesus, habita em mim. Amém. O Ministério de Louvor vai nos conduzir mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Não se turbe
ouve o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Amém. Vamos ao Senhor em oração, meus irmãos, nesse instante. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos, Senhor, e bendizemos o teu nome, que é santo e glorioso. Ó Senhor, nós te bendizemos e adoramos a tua majestade. E agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa com esses irmãos aqui e com os irmãos que estão em casa, para nós louvarmos a ti e te bendizermos, Senhor. Agora queremos implorar o favor do Senhor sobre todos os teus filhos e filhas, teus servos e servas, aqueles que estão enfrentando tempos de aflição, meu Senhor, aqueles que nesse instante estão angustiados, aflitos, abatidos. Ó Deus de toda consolação, seja com os teus filhos, que o Senhor possa fortalecê-los em todo o tempo. Nós oramos por aqueles que estão enfrentando tempos de provação severa, Senhor, os que estão submetidos à grande tribulação, que recebam da tua parte graça, paz, fortalecimento. Abençoa os que estão enfrentando tempos de ansiedade, de depressão, de medo, pavores na alma. Ó Deus, tu és o nosso refúgio e fortaleza e o nosso socorro bem presente nos dias de nossa tribulação. Ajuda, Senhor, os teus filhos, derramando da tua graça, derramando da tua presença gloriosa, Senhor, que consola os nossos corações. Senhor, tem misericórdia dos que estão lutando contra enfermidades, que a tua boa mão possa sustentá-los e fortalecê-los. Oramos pelo nosso irmão diácono Paulo,
que a tua boa mão seja sobre o teu filho, que o Senhor o sustente e o fortaleça. Oramos, meu Senhor, pela vida de Meire, que a tua boa mão possa fortalecê-la em todo o tempo. Agradecemos, a tua filha já está em casa, te louvamos pelo teu cuidado, Senhor, por tua bondade. Pedimos a tua bênção sobre o nosso irmão Severino e a nossa irmã Nazinha, que o Senhor possa fortalecê-los, sustentá-los debaixo da tua graça bendita, Senhor. Tu és soberano para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Abençoe a nossa irmã Maria Pedro, que o Senhor fortaleça, abençoe a sua saúde, restaure completamente, que o Senhor lhe traga paz e alegria ao coração. Oramos pela vida do pequeno João Gabriel, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor lhe dê saúde, que o Senhor o faça ir para casa, para o seio de sua família. Pedimos que o Senhor abençoe Kelvin, Maiara, que o Senhor traga paz ao coração e confiança de que Tu és o Deus Todo-Poderoso e tudo que nós somos e tudo que temos estão, Senhor, nas Tuas mãos. Tu és soberano, Senhor. Pedimos então que o Senhor traga paz ao coração desses pais e alegria para que eles sigam confiando no Senhor em todo o tempo. Oramos pela vida de Jéssica, que perdeu seu bebê, Senhor, essa semana que passou. Que o Senhor possa trazer consolo para o seu coração, para a sua mente, para o seu esposo, para a sua família, Senhor. Ó Pai, tantos casos e tantos sofrimentos no meio da Tua igreja. Senhor, Tu és soberano. Ó, visita os Teus filhos e filhas com a Tua presença. Abençoe o presbítero Eliomar, sua família, que o Senhor restaure a saúde dos Teus filhos, derramando graça e paz. Só podemos recorrer a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, nos socorra, que o Senhor derrame sobre nós da Tua misericórdia e que o Senhor traga cura para o Teu povo, porque Tu és o Senhor que nos sara, o nosso Deus que cuida de nós, porque o nosso Redentor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ó Deus, cura o Teu povo, Senhor. Manifesta o Teu poder soberano no meio da Tua igreja, traz saúde para os Teus filhos e filhas, para que com alegria nós louvemos o Teu santo nome por todos os Teus atos de bondade, de providência, de misericórdia para conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada membro, cada congregado dessa igreja, as famílias, os maridos, as esposas, os pais, os filhos, as crianças dessa igreja, os jovens, os adolescentes, os nossos idosos, todos sejam cobertos, Senhor, por Tuas asas soberanas e que o Senhor proteja o Seu povo, meu Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, que o Senhor faça avançar essa vacina e que ela tenha, Senhor, a devida eficácia no combate a esse mal, meu Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha misericórdia da economia da nossa nação, tão sofrida, Senhor. Tem compaixão de nós. Abençoa, Senhor, os mais necessitados, os carentes, os pais de família que precisam manter as suas famílias e colocar o pão sobre a mesa, os que estão sem emprego, Senhor, por causa desse contexto que nós estamos enfrentando. Ó Deus, providencia o necessário, socorre o pobre, o necessitado, a viúva, os órfãos. Ó Deus, Tu conheces as carências dessa nação, desse país. Tenha compaixão de nós, meu Senhor. Pedimos sobre nós a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta dele, recebereis. Queridos, esse momento de culto ao Senhor, de adoração a Ele, faz parte da celebração, faz parte da adoração, honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Então, nesse momento, você vai estar com o número do Pix na sua tela, para poder ofertar durante esse culto. Enquanto isso, o Ministério do Louvor, o Grupo de Louvor vai estar nos conduzindo mais uma vez em adoração.
Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Tantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce e mais pura que o mel, reconheço o quão eu sou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Ó Deus amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por aquilo que é ofertado para a tua obra, para o reino de Deus. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada servo teu, cada filho, filha, que o Senhor colocou em seus corações, ó Pai, a gratidão de ofertar ao Senhor. Ó Senhor, se alguém que não professa a fé evangélica também, nesse momento esteve ofertando, que o Senhor venha recompensar segundo a tua boa vontade graciosa. Em nome de Jesus, dá graça, Senhor, à tua igreja para administrar de maneira sábia, ó Pai, ordeira, os recursos da tua casa. Que o Senhor derrame sabedoria, ó Pai, derrame santidade, ó Pai, sobre nós, a fim de que possamos investir naquilo que o Senhor quer, ó Pai, para poder nos empenharmos na tua obra. Ó Deus, multiplica as finanças e que o Senhor venha ser misericordioso com aquele que nesse dia, ó Pai, tem clamado por uma porta de emprego, tem orado ao Senhor pela misericórdia que vem suprir suas necessidades.
Ó Deus, faz multiplicar, ó Pai, abre a porta necessária para que os teus filhos venham com gratidão, ó Pai, ofertar e dizimar ao Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos, gratos por tudo. Amém. Queridos, nesse momento, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus pela vida do nosso pastor Bruno. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, vamos ler uma porção da Escritura no livro de Jó, capítulo de número 22. Jó, capítulo de número 22. Nós vamos ler do verso 21 até o verso de número 30. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás estabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza das tuas mãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, bendito para sempre seja o teu nome, majestoso e glorioso e santíssimo. Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ao Senhor honra e glória, louvor e toda majestade. Senhor, pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Ó Senhor, torne claro para nós o teu evangelho nessa passagem. Concede-nos o poder da unção do teu Santo Espírito. Ilumina os nossos olhos e o nosso coração. Vem, Senhor, sobre nós e dá-nos da tua graça e habilita-nos a proclamar e receber a tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem da Escritura Sagrada é um pedaço das instruções que o amigo de Jó traz a ele. Há muitas verdades nessas palavras de repreensão que saíram da boca de Elifaz para Jó. É bem verdade que boa parte delas não se aplicam ao patriarca, porque, na verdade, Elifaz está fazendo uma série de acusações a Jó. E ele fala como se Jó fosse culpado de pecado e, por isso, estivesse debaixo de toda aquela aflição como resultado do julgamento divino por causa de sua hipocrisia, de seus pecados. Ele acusa Jó de quebrar os mandamentos do Senhor. Ele acusa Jó de pecados ocultos e não confessados. Acusa Jó de uma série de maldades, de hipocrisia no coração, de fingimento. E, evidentemente, todas essas falas não se aplicam a Jó. Essas falas, elas são verdadeiras quando são aplicadas a hipócritas, evidentemente, e que se desviam do caminho do Senhor. Esse não era o caso de Jó quando ele recebeu essas palavras. Muito embora elas sejam verdadeiras para aqueles que estão desviados do Senhor, mas não tinham aplicações naquele momento para Jó e para os caminhos que ele estava trilhando diante do Senhor. Porém, nós podemos pegar uma parte desse discurso de Elifaz, especialmente desses versos 21 até o verso de número 30, e aplicá-lo a todos nós que estamos ouvindo e pensando nessa porção da Escritura nessa tarde.
Note que essa porção da Escritura e que ele faz, traz vários conselhos a Jó. Nesse texto que nós lemos do verso 21 até o verso número 30, nós temos pelo menos 5 conselhos que são dados aqui. E esses 5 conselhos são aplicados a nós e a todas as pessoas que podem nos ouvir nesse instante. São conselhos preciosos e que se nós colocarmos em prática isso que nos é dito pela palavra do Senhor, nós seremos enriquecidos e favorecidos pelo Deus Todo-Poderoso. E nós vamos voltar os nossos olhos para esses conselhos nessa tarde. Primeiro, nós observamos o primeiro conselho que o texto sagrado traz, o conselho de reconciliar-se com Deus. Essa é a primeira orientação no verso 21. Reconcilia-te com Deus e tem paz. É assim que o texto sagrado se dirige a nós nessa tarde. Reconcilia-te, verso número 21, pois com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Esse conselho é repetido pela Escritura em todas as suas páginas. Sempre que o texto sagrado está falando sobre o relacionamento entre Deus e o homem, esse conselho aparece. Sempre que está em voga os deveres do homem para com Deus, esse conselho surge. A ordem natural é para que o homem reconcilie-se com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que é que esse conselho nos é apresentado pela Escritura? Porque a Escritura descreve o relacionamento do homem para com Deus como um estado de arenga real, de guerra, de verdadeira inimizade contra Deus. Depois que o pecado entra no mundo, esse é o estado do homem, um estado de constante inimizade para com o seu Criador. Ele está separado do seu Criador, andando em caminhos opostos àqueles estabelecidos pelo seu Criador. Logo, então, para que esse homem possa ter paz com o seu Deus, paz com o seu Criador, é necessário que ele seja reconciliado. E a menos que essa reconciliação se dê, ele vai permanecer em estado de guerra, em estado de contenda, em estado de inimizade, em estado de alienação do Senhor, o seu Deus. É por isso que o Espírito Santo dá essa orientação para que nos reconciliemos com Ele. É preciso que essa reconciliação se dê. E essa reconciliação é o retorno à comunhão com o soberano. O homem foi criado em perfeita comunhão com Deus. Ele possuía verdadeira intimidade com o Senhor, justiça original, santidade original e perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. Mas ele, ao trilhar caminhos de desobediência, ele se coloca no estado de alienação e uma barreira se estabelece entre Deus e o homem, entre o Criador e esta criatura. A reconciliação, então, consiste nesse retorno à comunhão para com o soberano. E é isso que você precisa refletir nessa tarde. Você precisa ser reconciliado com o soberano. Você precisa passar a desfrutar de comunhão com Ele. E é nisso que consiste esse primeiro conselho. Reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz, e assim sobrevirá o teu bem. Essa reconciliação, este retorno à comunhão com o soberano, só é possível por meio de um mediador. E esse mediador é Cristo. Essa ruptura que se deu no relacionamento entre Deus e o homem não pode ser consertada por ele mesmo. O homem não pode consertar o caminho ou reconstruir as pontes que ele mesmo quebrou com os seus pecados. Ele não está habilitado a estabelecer o caminho de volta para Deus pelos seus próprios esforços. Deus ordenou que haja um mediador para que ele possa aceitar de volta esse homem que desviou-se de seus caminhos, para que ele possa receber esse homem que tornou-se rebelde a ele e a sua palavra. Isso precisa ser realizado através de um mediador. E esse mediador é aquele que foi enviado pelo próprio Deus, aquele que se fez carne para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse que foi enviado pelo Pai, o Cristo bendito, é o único meio possível. É o único meio real para que nós possamos ser reconciliados com o nosso Criador. Essa reconciliação certamente produzirá para nós paz e bem. É por isso que o conselho do verso 21 diz: reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Note que essa reconciliação proporciona para o homem paz e bem.
Paz para com Deus, paz para consigo mesmo e paz para com o seu próximo. A ideia é que ele passe a desfrutar dessa paz e desse bem em todas as esferas de seus relacionamentos e, em primeiríssimo lugar, na sua relação com Deus Todo-Poderoso. Não é possível desfrutar esta paz e este bem e aquilo que Deus chama de paz e de bem, a menos que nós estejamos reconciliados com Ele. A menos que tenhamos paz com Ele. A menos que sejamos aproximados dEle. Por isso, então, essa é a ordem que nós recebemos nessa tarde, de sermos reconciliados com o Senhor. Talvez você esteja me ouvindo nessa tarde e você seja alguém que há muito está longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe um dia você já teve comunhão com Ele e você servia ao Senhor e você andava em seus caminhos, mas por alguma razão, em algum momento de sua caminhada, você deu as costas para o Senhor. Talvez você tenha amado mais o mundo do que a Deus. Você amou mais as suas amizades. Você temeu perder as suas amizades, mas não temeu com a mesma intensidade perder sua comunhão com o Senhor. E você se foi por caminhos de desobediência ao Deus Todo-Poderoso. E hoje você experimenta vazio, angústia, tristeza em sua alma. Reconcilie-se, pois, com o Senhor e tenha paz. E assim o teu bem sobrevirá sobre a tua alma. O conselho da Escritura é certo. O conselho do Espírito é sábio. Você desfrutará de paz e de bem quando você se voltar para Deus e se reconciliar com o Todo-Poderoso. Esta é a ordem dada. O segundo conselho que nos vem da Escritura é: aceita a instrução que ele profere, verso de número 22. Aceita, peço-te, a instrução que ele profere. Põe as suas palavras no teu coração. Veja como é sábio esse conselho do Espírito Santo. A ordem é para que nós aceitemos a instrução que Deus nos dá. Ora, e o Evangelho está cheio de instrução para nossa alma e para nossa mente. E quando nós ouvimos o Evangelho, nós tomamos noção de quais as instruções chegam até nós. Quais são os ensinamentos que Deus quer que saibamos, que Deus quer que tomemos consciência. O Senhor tem instrução para nós. O nosso Deus é um Deus que instrui. O caminho de Deus é um caminho de sabedoria, é um caminho cheio de instrução para aquele que está reconciliado com Ele, para aquele que foi reconciliado. Ora, mas para a alma reconciliada, a instrução é insuportável. Não se deseja essa instrução se eu estou longe do Senhor. A instrução do Senhor torna doce para nós. A instrução do Senhor torna fonte de água viva para nós, é fonte de nosso refrigério, quando nós estamos reconciliados com Ele. Mas quando estamos em arenga, quando estamos alienados, nós desprezamos a instrução que Ele dá. Por isso o conselho é sábio e é lógico, é necessário que eu seja reconciliado com Ele. E então volte os meus ouvidos para receber a instrução que Ele dá, a instrução que Ele profere. O Senhor, então, tem instruções para nós. Nós somos exortados a guardar essas instruções em nosso coração. O salmista diz: eu escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós somos, então, ensinados a guardar essa instrução. Essa instrução não é enviada meramente aos nossos ouvidos, mas para habitar em nosso coração, a fim de que tenhamos vidas transformadas e a fim de que a nossa prática seja governada por aquilo que recebemos da parte dele em termos de instrução. Essas instruções são o governo de Deus para nós. Deus nos governa através dessas instruções que Ele nos dá. O povo de Deus é governado por sua palavra, é governado por sua instrução. O povo reconciliado não segue sem norte. O povo reconciliado não segue sem orientação. O povo reconciliado não está sem governo. O povo reconciliado é instruído, é conduzido e é guiado pela palavra do Senhor. Logo, desprezar essas instruções e preferir andar nas trevas da ignorância é, de fato, uma grande tolice. Quando eu desprezo a instrução que Deus me dá, eu estou fazendo uma opção por andar em trevas de ignorância. Nesse mundo, ou nós temos a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, ou apartada de nós, nós estamos num vale sombrio, escuro.
na negritude das trevas, da ignorância, como diz o texto sagrado. Assim, ele nos instrui a apresentar perante ele fé e arrependimento. Qual é o propósito dessas instruções? É que o nosso coração chegue diante dele com fé no que ele diz e com arrependimento por nossos pecados, ou arrependendo-nos dos nossos pecados e crendo naquilo que ele nos ensina. Quando Cristo encarnou e começou a exercer o seu ministério aqui, a primeira instrução que ele dá ao povo é: arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino de Deus. Assim, a instrução do Senhor para nós vem com o propósito de nos fazer trazer um coração arrependido, cheio de fé e de arrependimento, para que tenhamos vida que o agrade. Logo, uma instrução que não vai conduzir o nosso coração ao arrependimento e à fé, não é a instrução que vem do Todo-Poderoso, porque a instrução que dele procede ilumina a nossa mente para que possamos compreender adequadamente qual é o verdadeiro estado da nossa alma. Por isso que ele nos dá essa instrução. O primeiro conselho para que nós nos reconciliemos com ele, a fim de que tenhamos paz e desfrutemos o bem. O segundo conselho, para aceitarmos a instrução que ele enviará para nós, aceitarmos a instrução que ele profere e colocar em nosso coração a sua palavra. O terceiro conselho é: converte-te ao Todo-Poderoso. Veja o verso 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás estabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda. Veja como o Senhor é gracioso. Ele ordena em seu conselho que o nosso coração converta-se a Ele. E o que isso significa? O que é ter o coração convertido ao Senhor? É ter o coração voltado para Ele. É ter o nosso coração esperando nele, olhando para ele, bebendo dele, alimentando-se dele. É ter o nosso coração voltando-se, dando as costas para tudo aquilo que ele despreza e voltando-se para esse Todo-Poderoso. E isso é possível quando nós damos ouvidos à sua voz, à sua palavra, e o seu Santo Espírito atua em nós, transformando as nossas estruturas. A Escritura chama isso de regeneração. Quando o Espírito usa a palavra e realiza a sua obra de graça, inclinando-nos completamente para Ele. Quando é que isso deve acontecer? Em que momento? Hoje, o texto sagrado diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. O dia de nós nos voltarmos para Deus, o dia de nós nos convertermos ao Todo-Poderoso, é o dia em que nós ouvimos a sua instrução, ouvimos a sua voz, ouvimos o seu chamado. Ouvimos a sua fala, as suas exortações. Portanto, todos aqueles que nesse momento ouvem a palavra de Deus são chamados ao arrependimento. São convocados ao arrependimento. Recebem a ordem de se arrepender e crer de todo o coração que a palavra de Deus é a verdade. Logo, o conselho é: converta-se ao Todo-Poderoso. O quarto conselho é: aparte a injustiça da sua tenda, a segunda parte do verso 23. Se afastares a injustiça da tua tenda. Esse é um conselho dado pelo próprio Senhor. Afaste a injustiça de sua tenda. O que é essa injustiça? Que tem que estar longe da minha tenda. É injustiça em todos os sentidos. Injustiça para com o meu próximo. Por natureza, nós somos criaturas que pensamos em nós mesmos e muitas vezes só conseguimos pensar em nós. E esse pensamento, muitas vezes em nós, se dá em detrimento do outro, de sua necessidade. E quantas vezes nós praticamos injustiça? E essa injustiça, ela é observada pelo Senhor. E Ele ordena: afaste a injustiça de sua tenda, injustiça para com o próximo. E a pior de todas as injustiças, injustiça para com Deus. Como é que eu posso trocar injustiça pela justiça? Eu pratico injustiça para com Deus constantemente por causa dos meus pecados. Cada ato de iniquidade praticada pelos homens é, de fato, a manifestação da injustiça, da impiedade para com Deus, de toda graça e de toda bondade. A ordem aqui é para que eu troque a injustiça pela justiça.
para que eu aparte a injustiça da minha tenda, eu retire essa injustiça da minha casa, da minha vida, do meu proceder, da minha existência. E como é que isso é possível? A justiça humana não serve aqui. Jó, ele vai perguntar como é possível que o homem seja justo para com Deus. Como é que o homem pode ser justo para com Deus? Deus está ordenando que eu retire a injustiça da minha tenda, mas não é só um ato negativo, retirar a injustiça, tem que estar presente a justiça. Na proporção que sai a injustiça, a justiça precisa se manifestar. Como isso é possível? Por isso que Jó ficou perguntando como é possível o homem ser justo para com Deus. Como é que ele pode se justificar diante de Deus? Se ele é todo pecado, se ele é toda iniquidade, se as suas obras estão manchadas, a justiça humana não serve, porque cada ato de justiça praticada pelo homem traz em si a mancha pelo próprio pecado. Está manchada, então é preciso a justiça de outro, a justiça de Cristo, que é perfeita. Ou nós nos apropriamos da justiça de Cristo, que é perfeita e que Deus aceita, ou então nós seremos tomados pela nossa própria justiça e as manchas que o nosso pecado carrega. Por isso, para que eu me apresente diante de Deus, eu preciso me apresentar em perfeita justiça, retirando a injustiça da minha tenda, mas me apresentando em perfeita justiça. E eu não tenho essa justiça perfeita para apresentar a Deus. Então, eu devo me voltar para aquele que é perfeito em todos os seus caminhos, que obedece em meu lugar, que morre em meu lugar, que pratica todos os atos de justiça em meu lugar e que traz todos os atos de devoção em perfeito estado diante de Deus, para que eu possa ser aceito perante Ele. O quinto conselho do texto sagrado é: faça de Deus verdadeiramente o seu maior bem. Veja o verso 24 e 25. Se deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Veja, o Senhor nos aconselha aqui: faça de Deus verdadeiramente o seu maior bem. Se eu perguntasse a você hoje, qual é o seu maior bem? Qual é a sua maior riqueza? O que você poderia me dizer? Se você não tivesse ouvido ainda esse conselho da Escritura, todos nós temos os nossos bens, alguns mais ou outros menos valiosos, e a depender de quem os avalia, para uns mais valiosos, para outros menos valiosos. Mas todos nós temos as coisas às quais nós nos apegamos, coisas, pessoas, situações. Qual é o seu maior bem? A Escritura está aconselhando aqui que nós devemos aprender a fazer de Deus o nosso verdadeiro bem maior. As riquezas, para muitos, são o seu maior tesouro, o seu maior bem. Há muitos que perseguem as riquezas dessa vida, que perseguem o poder econômico sem medir qualquer consequência. Não fazem qualquer esforço não pensam duas vezes em fazer qualquer esforço para alcançar esse poder econômico, essas riquezas dessa vida. Muitos são assim. Muitos passam por cima de pessoas que o amam ou se diz amar, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filhos. Quantos perdem coisas valiosas em nome de riquezas e bens materiais e coisas dessa natureza? Porém, as riquezas são bens que não podem saciar a alma e nem sempre é possível conservá-las. Na verdade, em sentido absoluto, não é possível conservá-las. Mesmo que eu desfrute dessas riquezas que eu construí nessa vida, e mesmo que elas jamais possam acabar aqui, há pessoas que constroem riquezas para as próximas 4 ou 5 gerações, e eles não vão viver todas essas gerações.
Porém, o fato é que essas riquezas, elas não podem ser conservadas para todo sempre, e mesmo que ele morra deitado sobre essas riquezas, ao passar para outra vida, ele vai se dar conta que elas não estarão presentes. Como o homem sem sabedoria, de quem Jesus fez descrição no Evangelho de Lucas, quando estava abismado com tudo que havia construído, e ele tinha tanta coisa, e ele disse: o que é que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar esses armazéns que eu construí, e vou fazer outros maiores ainda, e vou encher de coisas, e vou dizer à minha alma come, bebe, faz tudo o que você quer, porque tu tens bem em abundância. E o Senhor disse que à meia-noite uma voz lhe disse: homem, essa noite te pedirão a tua alma, e tudo isso que você tem preparado vai ser para quem? Há muitas pessoas que estão exatamente nessa situação. Quando a alma é pedida, as riquezas não a acompanham. Quando a alma é chamada pelo seu Criador para a prestação de conta, ela não tem capacidade de levar à presença do seu Criador toda essa riqueza que ela conquistou. Muitas vezes essa alma só descobre isso da pior maneira possível. As riquezas são bens que não podem saciar a alma e nem é possível conservá-las. Os familiares, os amigos, são bens que não podem saciar a alma e nem se pode conservá-los. Os amigos, os familiares, são bens superiores às riquezas. São bênçãos que o Senhor derrama sobre nós nessa vida, mas eles também não podem ser conservados por nós. Não temos domínio sobre o tempo de existência deles. Deus é quem governa todas essas coisas. A saúde é um bem que não pode saciar a alma e nem pode ser conservado também. Há pessoas que dariam tudo por saúde. Mesmo pessoas que conquistaram muitas riquezas nessa vida, ao descobrir que essa riqueza nada serve diante de sua doença terminal, certamente elas seriam capazes de entregar tudo o que têm, se pudessem então recuperar a sua saúde. A saúde não é um bem que pode ser preservado. O mundo não pode saciar a alma e também ele mesmo vai passar com sua concupiscência. Há aqueles que amam as riquezas, há aqueles que amam os amigos, há aqueles que fazem do mundo a sua esperança e o seu principal bem, mas tudo isso vai passar. Somente Deus é o sumo bem da alma. Somente Ele pode saciar a nossa alma. Somente Ele é o bem de natureza eterna. O único bem que a alma possuindo estará com Ele em todo o tempo é Deus. Todos os outros bens que a nossa alma possuir, todos os outros bens que nós tivermos nessa existência, todos eles são temporais e eles não são duráveis e não está em nosso poder perpetuá-los. Porém, se Deus for o maior bem da nossa alma, então, de fato, ela o terá para todo sempre. Esse é o bem, o sumo bem que ela desfrutará por toda a eternidade. É por isso que o Senhor instrui, deita ao pó o teu ouro, o ouro de Ofir, entre as pedras do ribeiro, e faz o Todo-Poderoso ser o teu ouro e a tua prata escolhida. A ideia entende que os bens desse mundo, que as riquezas desse mundo são nada se a alma aprendeu a contemplar o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. É preciso aprendermos a fazer de Deus o nosso maior bem. É possível que, mesmo sendo crentes, muitos de nós ainda não aprendemos isso. É possível que, mesmo confessando a fé no Salvador, nós elegemos outros bens para amarmos e para mantermos em nosso coração. Jesus disse que nós devemos ter cuidado, onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração também. Queira Deus que Ele seja o nosso maior bem. Queira Deus que possamos desfrutar dos bens que Ele quiser nos proporcionar nessa vida, mas nunca ao ponto de ofuscar o amor que nós devemos ter e devemos devotar ao Todo-Poderoso. Por isso, esses conselhos são dados a todos aqueles que querem, de fato, desfrutar de paz e de bem,
Quais então são os resultados para a alma que observa esses conselhos? O que é que desfruta a pessoa e a alma que guarda esses conselhos no coração e decide colocá-los em prática? Aqui nós podemos observar algumas coisas. Primeiro, nós percebemos que ela passa a ter todo o seu deleite em Deus, todo o seu prazer no seu nome, na sua glória, na sua pessoa e na sua presença. Veja o verso número 26. Deleitar-te-ás. Se fizeres tudo isso, então, verso 26, deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. É a consequência clara para a alma que recebe todos esses conselhos, não somente em sua mente, mas guarda em seu coração e os põe em prática. Essa alma passa a ter todo o seu deleite em Deus. Isso quer dizer que o meu prazer estará no nome, na glória, na pessoa, na presença do Deus Todo-Poderoso. E é assim que tem que ser. Porque se o meu deleite, se a alegria da minha alma, se o prazer da minha vida estar em Deus, eu jamais o perderei. Poderei enfrentar muitas tempestades, poderei enfrentar muitas angústias, muitas aflições, muitas dores poderão tomar o meu coração, muitos tormentos virão sobre a minha mente, mas o meu deleite estará em Deus, a minha alegria e a minha segurança estará no nome, na glória, na presença da majestade desse Deus Todo-Poderoso que não passa, que permanece para sempre. O texto ensina que a alma que segue esses caminhos vai ter seu deleite em Deus e também vai entrar na presença de Deus sem vergonha, mas com ousada confiança. Veja a segunda parte do verso 26. O verso 26 diz que essa alma vai se deleitar em Deus, no Todo-Poderoso, e vai levantar o rosto para Deus. Veja as implicações disso. Essa alma, ela vai entrar na presença de Deus sem nenhuma vergonha. Fará isso com confiança. Fará isso com ousadia. Essa é a forma com que o texto coloca aí, quando diz, levantará o rosto para Deus. Todos nós, se temos alguma familiaridade com exercícios espirituais, sabemos o que é estarmos envergonhados quando vamos à presença de Deus, por causa dos nossos pecados, dos nossos tropeços, dos nossos desvios, da maldade do nosso coração, da hipocrisia da nossa alma. Tudo isso pode nos fazer corar de vergonha diante do Senhor. Mas quando trazemos um coração que o ama e que nele se deleita, nós temos esse santo prazer de levantar o rosto e contemplar o Senhor, de ir com santa ousadia, como diz Hebreus capítulo 10, o verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Isso nos faz entrar com alegria, com confiança e com santa ousadia na presença de Deus. É consequência dos conselhos guardados no coração e postos em prática. Quando ele se torna o meu deleite, a minha alma também tem prazer na sua presença e volta-se para ele com confiança. O texto diz que essa alma vai orar a Deus e vai receber a sua resposta. Ela vai pagar os seus votos. O verso 27 diz, orarás a Ele e Ele te ouvirá. E a prova de que Ele te ouvirá você vai pagar os seus votos. Essa é a descrição, depois de todos aqueles conselhos observados. Aí, agora, o texto sagrado começa a mostrar o que essa alma passa a desfrutar. Quais são as consequências disso? Esse deleite em Deus, essa santa confiança na presença de Deus, a certeza de que terá suas orações respondidas diante de Deus. Ele orará a Deus e Deus ouvirá a sua súplica. Deus atentará para o seu clamor. E então ele pagará os seus votos. A ideia é, enquanto ele esteve orando, ele fez promessas ao Senhor. Como o Senhor ouviu, como o Senhor respondeu, ele agora passa a pagar as suas promessas, os seus votos. O pagamento dos votos é sinal de que essa alma que clama foi atendida, foi ouvida, e que o Senhor se voltou para ela. Essa alma,
ela conta com a bênção divina para os seus projetos. Verso 28. Se projetares alguma coisa, ela te sairá bem. Veja. Se projetares alguma coisa, ela te sairá bem. Isso é uma promessa do Evangelho. Essa alma, o Salmo de número 1 diz a mesma coisa, não é mesmo? Diz que o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que medita na sua lei de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, não murcha, e tudo quanto ele faz é bem-sucedido. Esse ser bem-sucedido é consequência do tipo de relação mantida com o Senhor. Ele é bem-aventurado porque não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei está meditando de dia e de noite, de modo que a sua mente é governada por essa lei. Seus pensamentos são conduzidos por essa lei, os planos traçados são de acordo com a vontade divina, porque essa alma é uma alma que está em sintonia com Deus, amando-o de todo o coração. Logo, os desejos dessa alma são desejos para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Dessa forma, ele conta com a bênção divina para os seus planos, para os seus projetos. Deus tem um santo prazer e um santo deleite em abençoar o seu povo, quando suas petições não são frutos de suas cobiças, de seus desejos pecaminosos, mas quando elas visam a glória de Deus, quando visam a honra de Deus, o nome de Deus e o bem daqueles que estão ao seu redor. Por isso o texto diz que essa alma conta com a bênção divina para os seus projetos. Não somente isso, ela recebe a orientação clara e segura da parte de seu Deus. Veja o verso 28. Diz o texto que se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Veja. A luz vai brilhar nos seus caminhos. É a forma de o texto sagrado dizer que essa alma, ela recebe orientação clara e segura da parte de Deus para o seu procedimento. O salmista ora no Salmo de número 18, pedindo: Senhor, derrama a luz sobre as minhas trevas. Ele diz que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, a palavra do Senhor. O Senhor faz o seu rosto brilhar para que o santo enxergue os caminhos que o Senhor deseja que ele trilhe. Aqui, então, a lógica bíblica é no sentido de que essa alma amante de Deus, ela receberá orientação clara e segura da parte do Senhor. Não são poucas as vezes que nós estamos aflitos sem saber que decisões devemos tomar. Não é verdade? Talvez você esteja assim. Talvez você esteja num poço de angústia porque não sabe que decisão você tomar no meio de toda essa tempestade. Ame a Deus. Deleite-se no Senhor. Guarde todas essas instruções. Veja se você está reconciliado com Ele. Reconcilie-se com Ele. Receba a instrução que Ele dá. Coloque as suas palavras no seu coração. Sonde o seu coração e veja se ele está voltado para o Senhor, se ele está convertido ao Senhor. Volte-se então para Ele. Verifique se você está apartando a injustiça de sua tenda e se você está confiando na justiça de Cristo. Veja se há algum bem superior a Deus na sua vida. Se há algo que você ama mais do que a Deus, faça do Todo-Poderoso o seu ouro e a sua prata escolhida. Faça do Todo-Poderoso o seu verdadeiro bem. Deleite-se nele. Ame a Deus de todo o seu coração. Faça dele o prazer da sua alma. Então, ore a Ele, volte-se para Ele. Ele vai ouvir você. Faça votos ao Senhor. Ore ao Senhor. Veja, se você faz tudo isso, se você guarda no seu coração um verdadeiro amor pelo Senhor, fique esperando para que Ele derrame luz sobre as suas trevas. Ore assim como o salmista orou. Peça ao Senhor que ilumine os seus olhos para que você discirna o caminho onde você quer andar. Se você for movido por um verdadeiro desejo de glorificar a Deus, um verdadeiro desejo de honrar a Deus em todas as suas decisões, nosso Senhor não manterá você sob trevas de ignorância.
Ele fará com que a luz do seu rosto brilhe sobre você e você compreenderá o caminho que você deve andar. Você receberá a orientação divina. Em épocas de calamidades, essa alma que ama a Deus assim, veja, o texto diz que em épocas de calamidades e de dores, ela recebe da parte de Deus alegria, esperança e confiança. Veja o verso 29. Verso 28, se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Veja, aqui o Senhor está falando que é possível que esses caminhos desçam. Se estes descem, uma referência aos caminhos, a ideia são provações, aflições, dificuldades, que todo o santo pode enfrentar, toda alma que teme a Deus pode enfrentar, e isso é possível acontecer. Mas o que a promessa do Evangelho ensina aqui é que esse estado de aflição, ele não se perpetuará ali. Porque o texto diz, se descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. E aqui o Senhor está falando que mesmo em épocas de calamidades e de dores, nós podemos receber da parte de Deus alegria e esperança confiante. E essa alma se tornará um instrumento poderoso nas mãos do Deus Santo. Verso 30. E ele livrará até o que não é inocente. Sim, será liberto, graças à pureza das tuas mãos. Aqui o texto fala sobre como, muitas vezes, através dessa alma que teme a Deus, desse homem, dessa mulher que teme ao Senhor, quantas vezes o Senhor livra pessoas, quantas vezes o Senhor cuida de pessoas. Nem sempre essas pessoas são inocentes. Às vezes, pessoas culpadas são até poupadas por causa de servos do Senhor. Isso fica muito evidente na própria experiência de Jó. O capítulo 42, versos 7 a 9, nos mostra como esses amigos de Jó, que o atormentaram durante toda essa trajetória, foram socorridos por causa da oração de Jó. O texto sagrado diz que o Senhor levou Jó a orar pelos seus amigos, e o Senhor manifestou o juízo sobre a vida deles e disse, vocês devem ir até o meu servo Jó para que ele ore por vocês. E ele orando, a situação de vocês vai melhorar. Veja então que mesmo enfrentando dores, aflições e lutas, o Senhor usa Jó para abençoar a vida de outros, inclusive daqueles que o estavam acusando e que o estavam apedrejando. E o texto sagrado diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó enquanto ele estava orando pelos seus amigos, né? Então, essa alma é um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso, mesmo estando aparentemente em fraqueza, enfrentando os vendavais dessa vida e as provações dessa vida. Mas o fraco, na mão de Deus, é um instrumento poderoso para a glória dele. O que é que nós aprendemos aqui com essa porção da Escritura? Algumas coisas para a nossa instrução. Nós aprendemos aqui que muitas vezes Deus permite que os seus filhos sejam caluniados e mal compreendidos, como Jó foi. E isso dói. E talvez você esteja passando por isso. Não é para você se desesperar. Você apenas deve se lembrar que o Senhor permitiu que muitas vezes isso acontecesse ao longo da história. Continue confiando no Senhor. Continue firme nele. O que deve consolar o seu coração é saber que Deus sabe quem é você e Deus sabe o seu estado. Veja que em tempos como esses, nós devemos confiar na justiça e no governo de Deus, porque muitas vezes é só o que nos resta. Há tanta injustiça e tanta maldade que o nosso coração deve ser consolado com a certeza de que Deus é justo e governa sobre todas as coisas. Nós devemos confiar que Ele vai lançar luz sobre toda a questão, mais cedo ou mais tarde. Nós aprendemos aqui também, e eu quero me dirigir a você que não é um crente e que nos acompanha nesse momento. A ordem do Espírito Santo para você é reconcilie-se com Deus para você ter paz. Não dê passo sem estar reconciliados com o Senhor. A maior necessidade hoje da sua alma é reconciliação com o Todo-Poderoso. Essa é a sua maior necessidade.
Sua maior necessidade não é saúde, não é dinheiro, não são as riquezas, não são as honras dessa vida. Sua maior necessidade é reconciliação com o Senhor. Sem reconciliação, você está em inimizade contra Deus. Sem reconciliação, você está perdido e você está longe de Deus. Cristo sozinho é o único e suficiente meio de reconciliação para você. Logo, Deus não apenas ordena que você seja reconciliado, que você se reconcilie com Ele, mas Deus então apresenta a você o método pelo qual você pode ser reconciliado com Ele. O Senhor não ordena que você saia buscando reconciliação por suas próprias forças. Ele ordena que você seja reconciliado e seja reconciliado e reconciliada por meio de Cristo. A reconciliação com Deus consiste em crer em Cristo de todo o seu coração, arrepender-se de seus pecados, abandoná-los, entregar a sua vida a Cristo e suplicar o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Tenha Deus como seu maior bem. Se for necessário, desfaça-se de tudo que está com Ele, de tudo para estar com Ele nessa noite. Pode ser que uma série de coisas você precise desfazer, se abandonar para que você possa estar com Deus. Pode ser que uma série de coisas ou pessoas seja um empecilho para que você esteja com Deus. Deus precisa ser o seu maior bem. O seu maior bem não são as pessoas, seu maior bem não é sua riqueza, seu maior bem não é sua saúde. Deus é o seu maior bem. E se for necessário, desfaça-se de tudo para estar com Ele a partir de hoje. Porque essa é a melhor coisa que pode acontecer em sua vida. Aqueles que rejeitam o cetro de ouro do bom governo de Deus, um dia, mais cedo ou mais tarde, serão esmagados e destruídos pela vara de ferro do seu juízo. Você vai estar onde? Não dê as costas ao Senhor. Não endureça o seu coração diante dEle. Reconcilie-se com Ele e tenha paz, e assim vai sobrevir sobre você o bem. Faça dele o seu tesouro, faça dele o seu ouro depurado, faça dele o seu maior bem. Volte-se para Ele em arrependimento e fé. Ele, que é gracioso e misericordioso, pode muito bem perdoar os seus pecados e recebê-lo para a glória de Cristo. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa tarde, agradecemos por tua palavra, pelo tempo de comunhão desfrutado com o Senhor nesses momentos. Eu peço que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração, que o Senhor nos faça viver para o louvor da tua glória, que o Senhor inquiete mentes e corações não reconciliados, para que se voltem para o teu Filho em fé e arrependimento, e confesse com a sua língua que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E creia de todo o coração para que tenham vida e vida com abundância. Aplica, Senhor, a tua palavra sobre nós. E agora pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos livrando de todo e qualquer mal. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Santo Pai, o poder, a comunhão e consolação do Santo Espírito, sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a todos vocês por estar conosco, nos acompanhando e participando dos atos de adoração ao Senhor nosso Deus. Devo lembrá-los que essa semana nós teremos notícias sobre o governo do Estado e o decreto que foi emitido. O decreto tem validade até o próximo domingo, dia 6. E certamente durante a semana o governo do Estado deve se manifestar, nós vamos estar atentos e vamos dar a vocês as instruções através dos mecanismos, dos canais que nós temos à nossa disposição, seja do Facebook, da igreja, do Instagram, dos grupos de WhatsApp, se você do nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para que você receba todas as orientações, as instruções. Se você é membro congregado da igreja, procure entrar num dos grupos da igreja, grupo de adolescentes, de jovens, grupo de homens, grupo de mulheres. Então, há vários grupos na igreja e através desses grupos nós vamos nos comunicando de maneira mais rápida com os irmãos. Então, se inscreva nesses grupos, acesse as redes sociais da igreja para que você tenha todas as informações que são necessárias. Nós continuamos as atividades administrativas aqui na igreja, continuamos atendendo os gabinetes e as visitas fazemos quando essas visitas são solicitadas. Devo lembrar mais uma vez aos irmãos, nós não temos como saber todos os problemas que estão acontecendo com os irmãos, quem está doente, quem está precisando de visita. Se você não falar, nós não saberemos que você precisa. Então, não é suficiente você colocar isso nos grupos de WhatsApp da igreja. São muitos grupos, nós não podemos acompanhar todos esses grupos. São vários grupos das congregações, da igreja sede, das várias sociedades internas. É impossível os pastores acompanharem isso em tempo real. Não é possível, não é possível. Nós não temos como saber disso. O mecanismo correto, adequado, é você fazer o contato com a secretaria da igreja, conosco, solicitando a visita se você necessita. Então, nós iremos até você. Mas não adianta você dizer para outros irmãos, não adianta. Faça o que é certo. Fale com os pastores, fale com a secretaria da igreja, e então você vai receber a visita. Nós estamos fazendo as visitas necessárias. Não sabemos quem podemos visitar, né? São as famílias que devem dizer isso e devem nos orientar sobre isso. Então, nós seguimos fazendo o trabalho normalmente, mas dependemos das orientações e das instruções que os irmãos nos passarem. Então, se você não falar, nós não vamos saber. Deus abençoe você, uma semana de muita paz, de muita bênção, debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Um abraço a todos.